Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouco de política e direito, tá? Então, vocês estão sabendo que o ex-prefeito de São Paulo, atual governador João Dória e o atual prefeito inventaram de fazer a maravilhosa obra do Highline Minhocão, né? Que é uma espécie de cópia do que existe em Nova York, mas seria transformar o Minhocão, ou o elevado João Goulart, antigo elevado Costa e Silva, num grande parque permanente. De um lado teria restaurante, do outro lado haveria um núcleo de restaurantes, algo que o vale, do outro lado seria um parque. A ideia basicamente é essa, tá? Mas vamos colocar algumas coisas. A Prefeitura de São Paulo disse, tá? Até consta no seu site, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que essa obra vai custar 30 milhões de reais. Vocês acreditam mesmo que vai custar 30 milhões de reais? Sério. Porque assim, a gente tem uma experiência no Brasil, né? Que tudo que é previsto custa sempre muito, mas muito mais caro, né? Por exemplo, as provas do Enem, que vão ser impressas agora em caráter de urgência sem licitação, a um custo de 150 milhões de reais para o Estado, com gráfica. Vocês acreditam mesmo que a obra do Parque Suspenso Minhocão vai custar apenas 30 milhões de reais? Tem que ser piadista para acreditar num negócio desses. Eu sou capaz de apostar esse relógio aqui, tá? Que só o projeto vai custar mais de 100. Só o projeto vai custar mais de 100 milhões de reais. Da mesma forma que a gente teve uma ciclovia que custou 50 milhões de reais, do Rio de Janeiro, que caiu e que matou gente. Que nós tivemos um projeto de trem-bala que custou mais de 1 bilhão de reais. E é sobre isso que eu queria falar. O primeiro ponto, meus amigos, o Brasil não pode mais ficar jogando dinheiro fora, tá? Vamos colocar uma coisa em perspectiva. O Brasil é um país pobre. Entendam isso. O Brasil é um país pobre. Vou dar alguns dados para vocês. Renda per capita brasileira, numericamente igual a 9 mil dólares. Vai depender um pouco da variação do dólar. Se o mercado internacional estiver animado ou estiver receoso em relação ao Brasil, vai variar entre 8.900 e 10.500, não passa de 11 mil dólares. Tá? Renda per capita argentina. Sabe a Argentina, que todo mundo fala, mas coitado dos argentinos, eles quebraram. Daí tem amigo meu que vai viajar para a Argentina e tirar foto de mendigo em Buenos Aires. Aqui também tem mendigo. Então, a Argentina que está quebrada, a Argentina que vive uma recessão que já dura 60 anos, ela tem uma renda per capita de algo em torno, também, flutuações da moeda americana, entre 12.500 e 14 mil dólares. Significa dizer, a Argentina, que nós falamos que está quebrada, tem uma renda per capita 4 mil dólares anuais maior que a nossa. Tá? Então, que tal, antes da gente falar dos argentinos que estão quebrados, a gente olhar para o nosso fiofó? Mas vamos lá, não para por aí. Grécia, né? Outro dia o ministro Paulo Guedes falou que o Brasil corre o risco de virar uma Grécia, né? Que a Grécia teve a crise de 2008, entrou numa crise fiscal tremenda, perdeu mais de 40% do PIB. Olha, seria bom se virasse uma Grécia. A Grécia tem uma renda per capita de 18.700 dólares, mais que o dobro da nossa, tá? Vamos falar de Portugal? Portugal está entre os pobrinhos da Europa, tá? Está entre os pobrinhos da União Europeia. Renda per capita anual de Portugal, 30 mil dólares americanos, tá? Por pessoa, né? Então a gente vai colocar uma família média de 3 pessoas, a gente está falando 90 mil dólares anuais, 400 mil reais, tá? É claro, isso é uma média, tem as pessoas muito ricas, etc, tal, tá? O salário mínimo em Portugal, alguma coisa hoje em torno de 680 euros. Lembrando, Portugal é o patinho feio da União Europeia, que ninguém fique triste, mas seria o Piauí da União Europeia, Sergipe, dentre os estados mais pobres do país, Maranhão, tá? Assim,
dentro da União Europeia, você pode colocar que a Alemanha seria São Paulo, Portugal estaria entre esses países. Bom, isso quer dizer que, meus amigos, por favor, Brasil, a cidade de São Paulo, não tem condição de ficar jogando dinheiro no lixo porque um prefeito inventou de brincar de imperador. A gente volta para prefeito, a gente não volta para vizinho. Qual é o estudo de impacto ambiental dessas obras? João Dória e agora Bruno Covas. Qual é o estudo de impacto ambiental dessas obras? Existe algum estudo? De quantos mil carros passam por dia no Minhocão? Para saber se vai atrapalhar a cidade, se não vai atrapalhar. Como é que vai fazer? Como é que vai ficar o trânsito no bairro de Higienópolis, Santa Cecília, Centro? Mais complicado do que já está? É isso? Bom, daí, porque isso é algo muito grave, isso afeta não só recursos do erário público, que o Brasil não tem, tá? Vamos lembrar, o Estado brasileiro, meus amigos, está quebrado. O Brasil não tem dinheiro para comprar remédio de alto custo para paciente terminal de câncer. O Estado brasileiro está quebrado, tá? Vamos ser objetivo. O Estado brasileiro está quebrado. O Brasil é um país pobre e o Estado está quebrado. A Previdência está quebrada. Nós temos os juros mais altos do mundo. Muito em parte porque o Estado se endivida demais. E o Estado se endivida demais para fazer esse tipo de meleca. Para inventar de construir um parque suspenso do Minhocão. Já não bastavam as ciclovias do Haddad, né? Lembra das ciclovias do Haddad, que ninguém usa? Então todas agora saindo a tinta já, etc. Então, e agora a gente tem o parque suspenso do Minhocão. Parece que cada prefeito que tem na cidade de São Paulo quer colocar sua marquinha pessoal na cidade. Ainda que ele vá passear de helicóptero com batedores da Polícia Militar. E não pegue trânsito. Não, porque quem pega trânsito sou eu, é você que está assistindo. O prefeito não vai pegar trânsito. Ou ele vai com o batedor da Polícia Militar ou ele vai de helicóptero. Então, para ele é fácil falar, nossa, eu quero transformar São Paulo num novo Puerto Madeiro. Criar um Puerto Madeiro aqui em São Paulo, criar um Highline Park, qualquer bobagem dessas. Só que ele não pega trânsito. E ele esquece que São Paulo não é Buenos Aires, que o Brasil é o país pobre. Bom, meus amigos, daí, levando em consideração esses fatores, eu ajuizei uma ação que está ao alcance de qualquer um, chama-se ação popular, que é o que o nome diz. Quando o Estado sofre algum ato lesivo por parte daqueles que deveriam zelar pela coisa pública, qualquer cidadão do povo pode mover uma ação sem pagar custas para que aquele ato não seja realizado. Por exemplo, Cristiane Brasil nomeada ministra do Trabalho, Lula nomeado ministro da Casa Civil, para que ele eventualmente fosse blindado contra uma eventual ordem de prisão preventiva. Recentemente teve as lagostas do STF. Putz, esse país aqui é triste, né, meus amigos? O Estado quebrado, sem grana para comprar remédio, a Previdência falida e o STF comprando lagosta e fim de 4 estrelas. É lamentável. Não, lamentável é pouco, né? É imoral, é indecente. Mas vamos falar do foco dessa ação. Bom, como é um recurso constitucional que está ao meu alcance, e como eu sou advogado, eu não vou ter que pagar honorários para mim mesmo, a única coisa que eu perco é dinheiro, apesar que dinheiro é tempo, né? Nota rápida. Veja um filme, eu acho que é O Preço do Amanhã, que fala sobre isso, é interessante, com aquele ator, o que é músico também, o Justin Timberlake, né? Que no futuro a única moeda que existe é o tempo, e você ganha tempo de vida ou perde tempo de vida comprando as coisas. Interessante o filme. Mas voltando, como eu sou advogado e a única coisa que eu vou gastar para fazer uma ação popular é o meu tempo, tá? Eu resolvi fazer pensando numa questão cidadã, pensando que eu também sou afetado por isso, né? Por essa estrovenga inventada pelos prefeitos que acham que devem entender que se elegeram para imperadores, alguma coisa. Eu acho que alguém tem que explicar para eles, tá? Que a República existe no Brasil desde 1889. Ninguém elege imperador para a cidade de São Paulo.
Ninguém elege imperador para o Brasil, ninguém elege imperador para o governo do estado de São Paulo. Bom, pensando nesse aspecto, eu movi a ação popular, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro da cidade de São Paulo, sob o número 1009 3723 0 2019 826 0053, tá? A cópia da inicial com os documentos que a instruem está na descrição do vídeo. Bom, eu movi a sessão popular e requeria uma liminar para que fosse imediatamente suspensa qualquer obra, qualquer projeto, fosse imediatamente suspenso. Essa história do Parque Elevado Suspensão, do Parque Elevado Suspensão, do Parque Elevado Minhocão, me desculpa, né? Pediu uma liminar. Nesse sentido, o juiz sugeriu que o Ministério Público falasse. O Ministério Público falou que, na verdade, não se justifica a concessão da liminar. Que não se justifica, e daí o magistrado, quase que como sempre, né? Nesse tipo de situação ele vai exatamente naquilo que o Ministério Público diz. O magistrado também falou, não é o caso, cite-se a prefeitura, depois eu vejo na sentença. O problema, sabe qual que é o problema? É que isso já está custando dinheiro, já tem alguém nesse momento fazendo o projeto, recebendo dinheiro, jogando o dinheiro do Estado na lata do lixo. Esse que é o problema. Eu não estou nem falando necessariamente de corrupção. Quero acreditar que não tem esquema de corrupção envolvido. Mas é dinheiro do Estado mal gasto. Não existe um plano que vai se fazer com os carros que circulam pelo Minhocão. Esses carros vão ter que circular pela parte de baixo, vão atrapalhar o trânsito de todos os bairros, Higienópolis, Santa Cecília, etc. Centro, tá? Que são bairros importantes para a economia da cidade de São Paulo. E se é importante para a economia da cidade de São Paulo, é importante para a economia do estado de São Paulo e é importante para a economia do país Brasil. Não pensa que esse vídeo afeta só o Paulo Papini que mora em São Paulo. Não, afeta você que mora na Paraíba, afeta você que mora em Rondônia, afeta você que mora no Acre. Qualquer brasileiro fica afetado, porque querendo ou não, gostando ou não de ouvir isso, São Paulo é a locomotiva do Brasil. O Brasil só não virou uma Venezuela nesses últimos 2 mandatos de Dilma Rousseff / Michel Temer. Não vou nem falar do Lula, tá? Que até houve certo crescimento econômico entre 2007 e 2010 com o governo Lula, então não vou entrar nesse mérito agora de esquerda versus direita. Estou falando do mandato de Dilma Temer. O Brasil só não virou uma Venezuela, só não foi pro buraco por causa do estado de São Paulo. Se São Paulo não desistisse, talvez o Brasil nem Venezuela virasse, talvez o Brasil já tivesse virado um Zimbábue. Então qualquer coisa que atrapalhe a economia de São Paulo, e tempo no trânsito significa menos dinheiro na economia, tá? Tempo no trânsito significa menos dinheiro na economia. Qualquer coisa que atrapalhe a economia de São Paulo, meus amigos, olha, não é só o Paulo Papini que é afetado. Quem mora no Acre é afetado, todo mundo é afetado. Então, meus amigos, assim, o que eu posso pedir para vocês? Se você que mora em São Paulo se preocupa com isso, se você que é brasileiro, que é paulista, se preocupa com essa malversação de recurso público, principalmente numa época de extrema crise econômica que o Brasil atravessa, se vocês se preocupam um pouco com isso, o que eu posso pedir para vocês é o seguinte: compartilhem o máximo possível esse vídeo. Vamos tentar fazer com que esse vídeo chegue no magistrado que julga a ação, que chegue no Ministério Público, tá? No promotor que está designado para cuidar desse processo, porque agora é com eles, não é mais comigo. O que eu posso fazer como advogado é propor a inicial. O que você pode fazer como cidadão numa ação popular é provocar o Estado, é provocar a jurisdição, é provocar o Ministério Público para pegar e falar, olha, resolva aquela questão ali porque o Estado vai ter prejuízo grave. Olha, ainda que por um milagre, a obra custasse, que fosse que o Estado de São Paulo, que a Prefeitura do Estado de São Paulo
fosse perder apenas R$1 milhão, que não vai ser R$1 milhão. Não vai ser muito mais. Mas é muita grana. Outro dia um amigo meu, Marcelo Kowalski, ele me falou que numa ação, ele é especializado no assunto, ligado à medicação de alto custo, e ele comentou que para fazer um bloqueio de R$250 mil nas contas do estado de São Paulo, para garantir a compra de medicação de alto custo, R$250 mil. Para o estado de São Paulo é menos que dinheiro de pinga. É nada. Foram 4 tentativas até que houvesse saldo nas contas bancárias indicadas. 4 tentativas. Meus amigos, o estado está quebrado, a gente não está em condição. A gente não está em condição de ficar gastando dinheiro cobrinha. Sabe, vamos deixar a cidade mais bonitinha, vamos deixar a cidade... Meu amigo, faz a tua casa isso, prefeito. Faz a tua casa. Vai brincar de decorador na sua casa, não na cidade de São Paulo. Eu já falei, você não foi eleito para ser imperador de São Paulo, foi eleito para ser prefeito. Tem que ouvir a população. Sabe a imagem que passa isso para um investidor internacional? Um país que está quebrado, gastando dinheiro nesse tipo de porcaria. Um país que, mesmo na cidade de São Paulo, o que não falta é mendigo na rua, o que não falta é criança mendiga na rua. Sabe a imagem que passa? É o sujeito que está sendo despejado e compra um sofá de R$10 mil. Porra! Se você está sendo despejado, você não vai comprar um sofá de couro de R$10 mil. Primeiro você paga o aluguel devido. É difícil entender isso? Será que é difícil que algum político brasileiro entenda isso? Desculpa, falei palavrão aí, né? Sei lá se o Facebook, se o YouTube vai desmonetizar o vídeo, não vai, mas a ideia desse vídeo, não estou preocupado nem com a monetização dele, tá? Estou preocupado mesmo com que ele possa gerar alguma repercussão para que isso não seja realizado. Quer dizer, o que vai acontecer? Vão jogar fora o recurso público da cidade de São Paulo numa obra inútil, depois vão descobrir que a obra não só é inútil, como está atrapalhando todo a movimentação, todo o fluxo, todo o tráfego de pessoas e coisas, e circulação de mercadorias em toda a cidade de São Paulo, porque o elevado João Goulart, né, ele liga centro com zona leste de São Paulo. Na verdade, ele liga a zona oeste com a zona leste, tá? Região mais populosa de São Paulo com a região mais rica de São Paulo. E você vai criar uma obra para atrapalhar essa circulação no momento que o país está em crise, no momento que o país não tem grana para comprar remédio. Por favor, né, meus amigos? Por favor. Então, assim que eu posso pedir para vocês, compartilhem o máximo possível esse vídeo, tá legal? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!